Então vamos lá, essa aula aqui é para Giovana, resumindo de Roma para vocês. Peço que vocês prestem bastante atenção, tá? Vou fazer um resumo para vocês. Lembra, isso aqui é resumo, né? Então não vai ter todo o conteúdo detalhadamente, é apenas um resumo, não vai ter todo o conteúdo igual uma aula normal, mas acredito que será o suficiente para vocês arrebentarem na prova e passarem o que vocês desejam, ok? E eu tenho certeza que vai dar certo, basta vocês se dedicarem. Então vamos lá. Antes de tudo, antes de começar Roma, por que eu estou ensinando Roma? Porque vocês vão entender que uma linha do tempo. Primeiro vem Roma. Depois de Roma, Roma acaba. E vem o quê? Idade Média. O que cai muito no vestibular? Idade Média ou Roma? Roma também cai. Mas o que mais cai, os preferidinhos, é Idade Média. Então, gente, não vamos vacilar, tá? E tem como entender Idade Média sem entender Roma? Não, senhor e não, senhora. Então, senhor Andrei e senhora Giovana, vamos prestar bastante atenção nessa aula de Roma para poder entendermos a história perfeitamente. Antes de tudo, você tem que saber que tem um mito de Roma. O mito de Roma é tipo uma historinha que o povo contava de como surgiu Roma. E qual que é o resumo disso? Você tem que saber que Rômulo e Remo eram dois irmãos e que um cara chamado Amúlio queria matar eles. Então a mãe deles coloca eles num cesto. É como se fosse a história de Moisés. Foi colocado num cesto, foi jogado no rio Tibre, até que uma loba achou eles, amamentou ambos, tanto o Rômulo quanto o Remo. E depois um casal de pastores achou os dois sendo alimentados pela loba e adotou Rômulo e Remo. Depois Rômulo e Remo cresce, matam Amúlio, e Rômulo e Remo funda a cidade de Roma. Mas é importante vocês lembrar o quê? Rômulo e Remo teve briga e Rômulo matou Remo. Então, por isso que vem Roma, Rômulo. Então, você tem que saber que o primeiro monarca de Roma foi Rômulo, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber é a localização de Roma. Onde ficava? Itália, Península Itálica, beleza? Itália. Então, falou de Roma, você tem que lembrar de Itália, que é hoje atualmente, tá? A monarquia é, foi em 753 a.C. até 509 a.C. Então foi um período grande até. E, primeiramente, você tem que saber a formação. Eram tantos povos latinos quanto etruscos. E teve 7 reis, tá? 7 reis. Sendo os últimos 3 etruscos, tá? Os últimos 3 são etruscos. Aqui eu coloquei 2, mas eu mudei. É 3, tá? Os últimos 3 são etruscos, tá? Roma, a economia dela, você tem que lembrar como se fosse uma fazendinha. Sabe, algo bem humilde, fazendeiros que plantavam cereais, trigo, cevada, criavam seus porcos, suas ovelhinhas. Então eram pessoas bem humildes. E isso estava começando a surgir a economia de Roma. Então era algo bem simples, que você lembra meio que literalmente um camponês, tá? Beleza. Qual que é a organização social de Roma? Antes de tudo, você tem que saber que as famílias eram compostas por paters. Os paters eram os pais das famílias. Então vamos supor, na minha família, quem ia mandar? Era o pater. E quem que era o pater? O meu pai, o pai da família. Então o pai da família era quem tomava a decisão, o pai da família era quem mandava em tudo, tá bom? Agora, uma das coisas mais importantes de Roma que você tem que saber é duas definições: patrícios e plebeus. Patrícios, por favor, eu quero que a Giovanna e o André lembrem de patrícios, lembra de patricinha. Patricinha, quem que é patricinha, gente? Não é aquelas meninas riquinhas? Então, patrícios, você vai lembrar do povo rico. E plebeus, então, você vai lembrar do povo pobre, tá bom? E você tem que saber que o povo rico basicamente sempre mandou na história inteira, né? Então não vai ser diferente aqui em Roma. Então marca bem esse nome aqui, patrícios, tá? Os patrícios eram grandes detentores de terras, tá? Enquanto os plebeus já não tinham essa detenção de grandes quantidades de terra, tá? Importante ressaltar que também antigamente tinha escravos.
mas eram escravos ou por dívidas ou por guerra, tá? As mulheres eram chamadas de matronas e tinham direito de posse na ausência do pater. Então, se o pater morreu, as matronas tinham direito a posses quando o pater não estava, tinha morrido, etc. Mas elas não tinham direitos políticos, ok? Então, beleza. Se estava tendo a monarquia em Roma, o que causou a queda de Roma? Eu vou apagar aqui, ó. Eu gosto de explicar bem certinho, ó. Você tem que saber da queda de Roma. Os últimos reis da linhagem etruscas, desculpa que eu fui para a minha parte de medicina, que agora estou fazendo medicina, acabei clicando ali, desculpa. Os últimos reis eram da parte etruscas. E você tem que saber que o último foi quem? Tarquínio. Ah, desculpa, tinha tanto Tarquínio que esse último aqui, Tarquínio, o Soberbo. Tarquínio, o Soberbo, falou: não, eu não quero, porque tinha monarquia, né? Mas só que a monarquia tinha que ouvir algumas leis, algumas regras do Senado. Monarquia, tipo, não fazia o que ela queria, literalmente, tá? Então tinha o Senado ali. Tinha o Senado ali na parada. E o que aconteceu? O soberbo Tarquínio, né, Tarquínio soberbo, tentou governar acima do Senado. Ele falou assim: não, o Senado acha, o Senado, eu sou o rei, eu sou a monarquia. O Senado, deixa isso para lá, eu vou governar do jeito que eu quero e eu vou governar acima do Senado, tá? E começou a reprimir os opositores. Então, tipo, quem não concordava com ele vai ser reprimido. Eu vou fazer do jeito que eu quero e ponto. Esse era Tarquínio, o soberbo. Além dele já ter tretado ali com o Senado, falando, não, eu vou fazer o que eu quero, quando eu bem quiser, etc e tal, ele também tinha um filho, que chamava Sexto Tarquínio. Esse Sexto Tarquínio fez uma merda gigantesca. O que ele fez? Ele foi acusado de abusar, de novo, entrei na parte de medicina, perdão. Ele foi acusado de abusar sexualmente da Lucrécia. Mas só que a Lucrécia era de uma família muito importante dos patrícios. Você lembra que eram os patrícios? Os riquinhos, tá? Então, ele estuprou uma moça rica, de uma família rica. Então, o pai dele, que era Tarquínio Soberbo, já estava tretado com o Senado. O Senado já estava bravo com o Tarquínio Soberbo. Agora, o filho dele arranjou briga com os patrícios, com o povo rico. Ou seja, o que aconteceu aqui? Treta total. Então, o Senado destituiu Tarquínio e proclamou a República em Roma, ok? Roma é uma das partes muito importantes aqui de República, quer dizer, é uma das partes muito importantes aqui de Roma, tá? Muito importante aqui de Roma. O que você tem que saber? O que você tem que saber? Você tem que saber que república vem de coisa pública, tá? Primeira coisa que você tem que saber. Então aí vem a preocupação de administração pública. Mas beleza, vai começar a cuidar mais do povo? Ah, legal. Mas será que realmente é isso que você tem que saber? A coisa mais importante de república. Eu quero que você grave a seguinte coisa: a parte mais importante de república é que o povo vai fazer muito filho, então vai ter um aumento populacional. Esse aumento populacional, o que vai acontecer? Vamos supor, ó, que eu tenho aqui um pedaço de terra, e esse pedaço de terra aqui alimenta 10 mil famílias, tá? 10 mil famílias. Mas só que o povo começou a crescer. Agora eu não tenho mais 10 mil famílias. Agora eu tenho 20 mil famílias. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que roubar a terra do vizinho. Vamos supor que aqui é outro povo. Eu vou ter que pegar esse povo roxo, matar esse povo roxo, ou dominar eles, e pegar essa região para mim. Por quê? Porque se eu aumentar a população, não vai ter comida para todo mundo. Se alimentava até 10 mil, agora tem 20 mil, eu tenho que conquistar outra região para que eu possa alimentar o meu povo. Então, qual era a solução? Ó, o povo está crescendo, precisamos de terras para plantar. O que eu tenho que fazer? Expansão territorial. Então, quanto mais o povo crescia, mais expansão territorial, tá? Muita gente acha que foi no Império Territorial. Desculpa, eu não consigo escrever falando muitas das vezes, tá? Então tá, teve a expansão territorial. Então, o que você tem que saber? Ó, beleza, aumentou a população, vou ter que conquistar o território do vizinho, tá?
E o que que acontecia quando conquistava o vizinho? Quem era dominado, o vizinho que foi dominado, que perdeu, vai virar escravo. Então, aumento dos escravos, tá bom? Então, o que que eu ia falar? Que muita gente acha que foi no período do Império, no período do Império que teve a maior expansão territorial. Isso é uma grande enganação. Isso está errado. Não foi no período do Império, tá? Foi no período da República. O Império, o que vai acontecer? O que eu quero que você saiba? Ó, se você sair dessa aula entendendo isso daqui que eu vou te falar agora, Gi e Andrei, eu já vou ficar muito feliz porque essa aula compensou demais, tá? O que eu quero que você saiba? Eu quero que você lembre que República vai expandir muito o território. Vamos supor que aqui era o território. Vai conquistar muito povo, muito povo, muito povo, vai conquistar muita terra, tá? Vai conquistar o máximo de terra que conseguir. O império vai ser diferente. O império não tem o objetivo de conquistar mais e mais terras. O objetivo do império vai ser o quê? Conservar, manter as terras que já foram conquistadas no período da República, tá bom? Por favor, qualquer dúvida, me mandem mensagem, falem comigo, tá? Essa aqui foi a primeira parte de resumo de Roma. Estou tentando manter ali entre 10 minutos, foi o acordo que fiz com a Giovana, né? Acho que eu comentei até com o Andrei, de fazer 10 minutos por dia para vocês manterem o ritmo, tá? Então, por favor, Gia Andrei, veja todos os vídeos que eu vou mandar todos os dias, ok? Essa foi a primeira parte de Roma, gente. Por favor, estudem, tirem dúvidas, mandem mensagem, me enche o saco, porque eu adoro. Tá? Muito obrigado, gente, é isso. E até mais. Tchau, tchau.